Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Sissemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. A educação financeira nunca foi tão essencial como nos últimos tempos, diante de inflação e juros altíssimos. E você tem duas opções diante desse cenário: ou você se educa financeiramente, ou vai viver uma vida pagando boleto e devendo no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça Quero Money. Oi pessoal, bem-vindos a mais um programa Bem Feliz. Obrigada a todos vocês pela audiência de sempre, por estarem sempre aqui comigo. E nós estamos em setembro. Esse mês nós vamos comemorar um ano de programa Bem Feliz e eu tenho ficado muito feliz com a participação de todos vocês. Vamos ainda esse mês fazer um programa especial aí de um ano, agradecendo realmente a tudo que a gente passou junto, né? Tanto você que já me deu entrevista, quanto você que está aqui sempre acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, que é esse mês. Nós temos como marco dentro da saúde mental a prevenção ao suicídio, seja por depressão ou por qualquer outro transtorno psiquiátrico. Então, eu vou responder as principais perguntas das pessoas sobre o tema. Fica aqui então para não perder nada e vamos lá para mais um programa Bem Feliz. Pessoal, esse mês nós comemoramos. Por que eu digo comemorar? Porque, assim, é uma vitória para nós, da área da saúde, e para todos nós, como seres humanos, ter uma data, um marco, um mês inteiro para falar de prevenção ao suicídio. Então, esse mês de setembro inteiro, nós promovemos ações e comemoramos esse marco, que é a Nações Unidas juntas, de fato, para falarmos de prevenção, para atuarmos nos sintomas, para falarmos de saúde mental. Mas de onde vem o Setembro Amarelo? Em 1994, um rapaz americano chamado Mike M. cometeu suicídio. Ele era dono de um Mustang amarelo, e esse Mustang era a paixão da vida dele, ele amava muito esse carro, e ele vivia sempre lá, se divertindo, cuidando do carro, e eu acho até interessante a gente comentar, ele não tinha aspectos aparentemente depressivos. Ele sempre estava rindo, normalmente com amigos, não era aquele depressivo como a gente tem conhecimento, assim, no senso comum, né, de uma pessoa deitada, sempre triste, de mal com a vida. Não, tanto que ele tinha um carro amarelo, né, só dele ter um carro amarelo, as pessoas já imaginam que ele era uma pessoa super alegre, extrovertida, porque o amarelo é uma cor muito animada. Mas não era o caso. Ele, então,
depois de ter cometido, ele cometeu suicídio, e a sua família, então, decidiu fazer algo em prol do outro. Isso na psicologia é o que a gente chama de sublimar a dor. Claro, eles viveram um luto como tem que viver, mas uma forma que eles encontraram de diminuir a dor foi cuidando da dor de outras pessoas. Então, eles pegaram fitinhas amarelas, espalharam ali na redondeza, uma cidade lá nos Estados Unidos, e disseram, se você tiver algum problema, se eu puder ajudar em algo, conte comigo. Eles começaram a receber milhares de contatos de pessoas que estavam também a ponto de fazer o mesmo que o Mike fez, mas com essa iniciativa, com essa atitude, muitas pessoas sobreviveram, salvaram-se. Daí surge, então, Setembro Amarelo. A morte dele foi, então, em setembro, e amarelo por conta do carro dele. Isso lá em 94, e no dia 9 de setembro que ele faleceu, e começou essa comoção, e veio para o Brasil somente em 2015. De 94 para 2015 levou-se um tempo, então, por isso que eu falo, é uma comemoração, é um marco, para entendermos como país, como nação, que é importante fazermos, programarmos, planejarmos estratégias de saúde mental. Então, o programa de hoje eu vou falar especificamente disso, eu estou aqui com algumas perguntas e respostas sobre depressão, que as pessoas me mandaram, são as perguntas que as pessoas mais fazem, e é muito interessante, porque enquanto eu falo com vocês, não sei se vocês conseguem ouvir daí, mas tem um canarinho aqui participando do programa. Então, eu vou colocar um videozinho que eu fiz deles um pouquinho mais cedo hoje, que eles estão na janela desde hoje de manhã, atendi paciente, brinquei com eles, dei comidinha, fiz vídeo, e eles realmente gostaram de ficar aqui na janela, e para gravar o programa eu achei que seria até gostosinho ouvir o canto deles de fundo, né? Então, vocês vão ouvir uma trilha sonora diferente hoje do Canarinho. Vamos lá. Então, perguntas sobre depressão, perguntas que o pessoal fez para mim sobre essa doença, né? Isso também é uma dúvida que as pessoas têm, né? Posso falar que é uma doença? Posso chamar de doença? Sim, ela é uma psicopatologia, ela é uma doença psiquiátrica, uma doença da mente. Os hormônios desregulados, o cérebro desregulado por conta dos neurotransmissores, tudo isso caracteriza a depressão, né? É uma doença multifatorial, então pode ter outros fatores, e é considerado, sim, doença, inclusive com tratamento medicamentoso, além da psicoterapia e outros tratamentos, né? Então, já é respondendo uma pergunta que as pessoas normalmente têm. E então é interessante a gente saber disso, tá? E até para tirar realmente o preconceito que as pessoas têm de tratar, porque muita gente fala assim, eu tenho vergonha de falar que eu faço terapia, ainda tem isso. Eu tenho dificuldade de falar para as pessoas que eu tomo um medicamento para depressão. Não deveria, porque se você tem câncer, você trata, se você tem gripe, você trata, se você tem... É uma doença como qualquer outra, a diferença é que é uma doença na mente, ok? Vamos lá. Primeira pergunta. É possível ter depressão e apresentar outros sintomas além dos que todos já conhecem e atribuem à depressão? Normalmente o pessoal fala dos sintomas como tristeza, né, como eu comentei agora, que as pessoas acham que só esse tipo de sintoma. As pessoas não querem tomar banho, ficar trancado num quarto, mas sim, é possível ter depressão e apresentar outros sintomas, agitação, irritabilidade, ansiedade, picos, né, de alegria e tristeza, porque existe depressão também na bipolaridade, que é a fase da mania, que a pessoa está muito feliz, e aí depois depressão, que é a segunda fase, né, ou uma das duas fases da bipolaridade. Ganho de peso, pessoa que engordou muito pode ser depressão. Perda de peso, na verdade, assim, oscilação de peso, né, ou engordar ou emagrecer muito. Começar a abusar muito de substâncias como álcool e drogas também pode ser depressão. Então, existem inúmeros fatores e sintomas. Por isso que é importante, qualquer disfunção comportamental, levar no profissional, psicólogo, psiquiatra, para que nós possamos realizar o diagnóstico. Sempre lembre que diagnóstico tem que ser feito por um profissional. Psicólogo também pode diagnosticar, ou psiquiatra, ok? Os estereótipos atribuídos a pessoas que sofrem com a doença são reais? Sempre pessoas tristes, sozinhas, pessimistas. Não, comentei já com vocês que não são reais, esse é um estereótipo
irreal. Às vezes a pessoa está trabalhando, está se divertindo, está passeando. Um exemplo bem assim característico disso é o Whindersson Nunes. Ele declarou publicamente, né, que ele é humorista, que ele tem depressão, se eu não me engano, é um tipo de depressão crônica, parece que ele trata, enfim. Depois eu procuro saber um pouquinho melhor, coloco para vocês. Mas ele é humorista, ele faz stand-up comedy. O trabalho dele é um trabalho que você tá ali rindo, né? Ele faz as brincadeiras e tudo mais, e ele tem depressão, então é um estereótipo irreal, ok? Nem sempre as pessoas estarão tristes, sozinhas, querendo ficar sozinhas, etc. Tem uma pergunta aqui também interessante: quais as causas da depressão? Existem tipos diferentes? O manual, né, ou a base que nós utilizamos como profissionais da psicologia ou psiquiatria é o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos. Todas as psicopatologias ou transtornos que existem já comprovados pela medicina ficam dentro desse manual e nós utilizamos ele para realizar os diagnósticos. E lá no DSM-5, a descrição da depressão é que ela é multifatorial. Então, o que quer dizer isso? Ela pode ter várias causas. Pode ser causa genética, pode ser causa de algum evento, pode ser causa biológica, alguma disfunção hormonal, que aí também desregula o cérebro e aí causar a depressão. Também, assim, o resto da pergunta é se existem tipos diferentes. Existem vários tipos de depressão. Tem depressão sazonal, por exemplo, pessoas que vivem em países muito frios, pessoas que lá não veem muito a luz do sol, ou somente o raio, né, a luz, mas não vê o sol batendo na pele e tudo mais. Pode ter depressão, desencadear depressão. Pessoas que, algumas mulheres que durante o período menstrual têm disfunção hormonal, pode também ter sintomas como os da depressão. Esse transtorno que a gente chama, que é o antes da menstruação em mulheres, nós costumamos chamar de transtorno disfórico. Não é uma depressão comumente falada, né? Não precisa nem do tratamento medicamentoso, porém é sim um tipo também de depressão. Existe depressão crônica, que é aquela que o indivíduo ele já vem com aspectos depressivos há muito tempo e mesmo tratando, sabe que vai ter que tratar a vida inteira, como qualquer outra doença crônica. Então, existem vários tipos, ok? Em algum momento, acho que isso é até uma ideia bem interessante, vou anotar aqui com a produção, para nós prepararmos um programa só falando dos tipos de depressão, porque realmente tem muito conteúdo, é bem legal, tá? Como diferenciar uma tristeza passageira de um quadro depressivo? É fácil de responder porque a própria pergunta já tem a resposta, né? A tristeza passageira vai passar. Se você percebeu que ela não passou, mesmo depois de algum tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela pode ser sim depressão. Mas se você disse que se ela não passar, se não é passageira, pode ser depressão. Mas se passou, obviamente é passageira. A depressão, ela tem que ter outros critérios, inclusive o tempo, o critério temporal é importante. E a depressão, ela afeta motivação, prazer, a pessoa fica com uma sensação de desamparo, desinteresse, não vê muita luz no fim do túnel. A tristeza, não. Na tristeza, a gente ainda vê luz no fim do túnel, vê desamparo, mas você olha, você sabe que aquilo... principalmente quando tem um gatilho, né? Na tristeza... que vai passar, normalmente, que não é depressão, normalmente a gente tem um gatilho, perdeu alguém, perdeu o emprego, engordou, teve alguma, quando eu falo engordou, no sentido assim, poxa, me dei conta que engordei 10 quilos, estou me sentindo mal, aí a pessoa vai lá, faz exercício e emagrece, mas não necessariamente um desamparo, sabe, a pessoa olha e não tem motivação, fica com os olhos bem assim, sem interesse de nada, né? Então, na tristeza que passageira, você não vai ter esses sintomas, ok? Uma outra pergunta aqui que fizeram para nós. Quando buscar ajuda? É interessante porque as pessoas ficam assim, às vezes, quando vêm procurar ajuda, elas já estão com sintomas há muito tempo.
Para procurar ajuda psicológica, eu falo assim, não procura quando estiver doente, já procura na prevenção, procura para você ter autoconhecimento, para que você perceba qualquer possibilidade de gatilho. Então, a terapia, ela é essencial para o indivíduo, né? Mas assim, quando você está com uma tristeza profunda, falta de interesse pelas coisas por 2 semanas ou mais, eu já indico que procure, porque mesmo que a tristeza passageira às vezes dure um mês, se você procurar ajuda ali e entender já que é uma depressão, na terapia, você perceber que está te ajudando até com a tristeza profunda e não só se ela for ou não uma depressão, você já vai viver melhor, né? Mas eu acredito sim que umas 2 semanas consecutivas. E também, gente, é importante, assim, se você é a pessoa que conhece alguém que está assim, tenha uma conversa franca, empática, ao invés de ficar falando, levanta daí, você tem tanta gente passando por coisa pior, você é tão bonito, tão bonita, por que que tá assim? E essas palavras, eu sei que é para ajudar, mas não resolvem. Então, é importante vocês terem empatia, não julgar e oferecer apoio para buscar essa ajuda. Como que vocês podem ajudar? Vão ao médico com a pessoa, chega lá, essa força, né, para a pessoa conseguir chegar até o médico, porque às vezes nem isso a pessoa tem, de ligar, agendar, marcar, pagar uma consulta para alguém, tudo isso vai ajudar, ok? O tratamento é sempre feito com remédios. Em quais casos os remédios podem ser a melhor opção? E há algum caso que o remédio não seja a melhor escolha? Bom, depende, né? Realmente depende dos casos, nem sempre precisa de medicação. Eu costumo dizer que o tratamento com medicação é quando já está no nível mais avançado da depressão, aí precisa. E também depende da intensidade, da duração, quanto tempo faz que essa pessoa está assim, enfim, então depende de cada caso. Eu recebo as pessoas em consultório, às vezes na 4ª sessão eu já falo, olha, você não quer procurar um psiquiatra? Não tem uma regra, mas normalmente na 3ª e 4ª sessão que eu percebo que a ajuda multiprofissional vai ser boa, eu já falo. E também, gente, exercício físico, comer bem, então é uma série de tratamentos, às vezes realmente não precisa da medicação, droga, né, pode ser uma medicação natural até, exercício é um dos melhores remédios. Depressão tem cura? Tem sim, gente, tem cura, você, mesmo os casos de depressão crônica, você controla, né, então a pessoa ela não precisa viver vestida do diagnóstico depressivo, mas é claro, a gente tem que continuar tomando cuidado e viver uma vida de prevenção, né? Acho que isso que é o mais importante, para que não volte a doença. Depressão pode ter causas genéticas e não ter nada a ver com nenhum trauma sofrido pela pessoa? Sim. Sim, a depressão tem causas genéticas. Essas causas genéticas, elas podem ter mudanças na bioquímica cerebral e com isso a pessoa, então, ter depressão e não estar relacionado com nenhum trauma que ela tenha sofrido, tá? Então, pode acontecer. Famílias que os pais têm depressão, ou alguém ali que tenha a mesma genética, né? Ela pode, sim, desencadear, tá? Quanto ao suicídio, como abordar alguém que pensa sobre isso? É importante falar abertamente e perguntar sem maiores delongas se a pessoa tem a intenção de se matar. Muitas pessoas, elas expõem o desejo, né? É que assim, eu acredito muito que depende de cada indivíduo, né? Existe muito, eu sempre falo aqui e eu respeito muito a singularidade de cada pessoa. Se a pessoa já não é uma pessoa extrovertida, você tem que ir, sim, indo pelas beiradinhas, aos poucos, em doses homeopáticas. Agora, se a pessoa já te dá liberdade, depende se você conhece essa pessoa a ponto de demonstrar ajuda nesse nível, de questionar pensamentos de ideação suicida ou não. Então, depende de cada caso. Alguns casos, sim, você vai falar, em outros casos, você vai com mais calma. Eu acredito que o principal não é saber se você deve tocar nesse assunto do suicídio já ou não, mas mostrar para aquela pessoa que você é um canal, que você está ali disposto e disponível para ajudá-la, e que ela pode contar com você, que você não vai julgar, porque o pior de tudo dentro dos transtornos psiquiátricos é o julgamento. Porque por não ser uma doença visível, uma doença cerebral, da química cerebral, neurobiológica, as pessoas elas não veem como veem, por exemplo, um caso de uma pessoa que se deteriora por conta de uma doença no corpo,
né, que não é neurobiológica. Então, as pessoas julgam muito. Ah, será que tá doente mesmo? Vi ela numa festa. Ah, será que tá com depressão mesmo? Ué, tá com depressão e tá toda maquiada? Sendo que tudo isso são estereótipos, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acredito que esse seja o melhor direcionamento, ok? E aí, com isso, você é direcionada para terapia. Porque aí o psicólogo tem esse papel, vai saber conduzir. Eu, como psicóloga, antes de questionar qualquer coisa, eu preciso respeitar. A gente tem técnica para entender o indivíduo logo na primeira sessão, respeitar a sua singularidade e extrair dele essas respostas, ok? Vamos lá. Quando pensamos em suicídio, logo a depressão nos vem à mente. Mas diversos distúrbios podem levar a isso, né? Então, quais outros mais? E muitos, gente, com certeza. O que é importante vocês saberem? Existem vários transtornos psiquiátricos, várias psicopatologias, não existe só a depressão. Existe borderline, anorexia, existe a esquizofrenia, dependência química, tudo isso pode levar o indivíduo a cometer suicídio. E nem todo mundo que tem essas outras patologias ou transtornos tem depressão. Nem todo mundo que tem esquizofrenia é depressivo, mas às vezes o esquizofrênico pode ouvir vozes que mandam ele fazer coisas como se matar. Anorexia, às vezes a pessoa não se cura da doença, mas nem todo anoréxico tem depressão. Então, pode acontecer sim. Inclusive, infelizmente, até, né, lógico, é muito comum que pessoas se matem e não necessariamente seja depressão. Lógico que depressão é a principal causa, mas não é só depressão. Isso é bem interessante, essa pergunta é muito boa. Nós precisamos ficar de olho nisso, conhecer melhor quais são as doenças existentes da mente, né, do cérebro, para que nós possamos entender de fato como tratar, qual tratamento buscar e ficar de olho em quem nos cerca, né? Essa pergunta é bem legal mesmo. Então, não precisa ser, tá? Essa pergunta me lembrou até de casos em que as pessoas, elas já me procuraram e nós entendemos que não é depressão, que não, o diagnóstico não foi de depressão, e essas pessoas tinham ideação suicida. Então, acontece, e acontece bastante. O Setembro Amarelo, ele não é de prevenção somente à depressão, ansiedade, depressão, é de prevenção ao suicídio, então é dependente da causa, ok? Então, realmente, não é necessário associar, nem é certo associar o suicídio somente à depressão. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tentei responder com o máximo de clareza.
Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me mandar, que eu respondo tudo depois. Lembrando, me sigam, @psissaravieira no Insta, psicóloga Sara Vieira aqui no YouTube. Tenho postado vídeos novos todos os dias no canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da TV CCMUG, se inscreva. Não sei se você está chegando por aqui agora, mas muito prazer, muito obrigada por estarem aqui. E eu vejo vocês então no programa da semana que vem.